Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. E neste capítulo nós vamos ver os últimos dias de Jesus Cristo aqui na Terra. Resumidamente, acompanharemos Jesus quando ele entrar publicamente em Jerusalém, quando condena a figueira brava sem frutos, quando purifica o templo, quando ele fala sobre o poder da fé, quando é interrogado pelos inimigos a respeito da sua autoridade e quando é confrontado ainda com a questão do batismo de João Batista. Neste capítulo temos as 3 últimas vezes que Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém para, digamos assim, concluir o seu ministério público. O ministério terreno de Jesus estava a terminar e Jesus apresenta-se a si mesmo diante do público de Jerusalém. Dessa forma, vamos ver Jesus a ser rejeitado por parte dos judeus. Sabemos que Jesus foi a Jerusalém pelo menos 3 vezes e cada evangelho apresenta um aspecto diferente destas idas de Jesus a Jerusalém. Vamos ver então um pouco mais em pormenor os últimos dias de Jesus Cristo aqui na Terra. Neste capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, verso 1. Diz assim o texto bíblico: Depois de passarem por Betânia e Betfagé, chegaram ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Jesus mandou 2 dos seus discípulos. Jesus então desloca-se, como diz aqui o texto bíblico, a Jerusalém. Está próximo a hora de subir à cruz. Esta é a última semana da vida de Jesus Cristo. Estas povoações, Betânia e Betfagé, são 2 cidades pequenas do outro lado do Monte das Oliveiras. Jesus anda na cidade de Jerusalém com os seus discípulos. E esta é a primeira entrada de Jesus em Jerusalém. Verso 2 diz: Vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-mo cá. Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Esta questão do jumentinho aqui não tem nada de especial, creio eu, nem de miraculoso. Creio que é apenas Jesus a manifestar a sua autoridade sobre os elementos da natureza, sobre, neste caso, os animais também. É Jesus mostrando que tem todo o poder sobre toda a criação. Os discípulos foram então instruídos para irem e dizerem exatamente o que Jesus precisava deste jumentinho, caso alguém perguntasse por que razão eles estariam a pegar nesse animal. Os discípulos procuraram obedecer em tudo àquilo que Jesus Cristo estava a dizer. No entanto, vemos que os inimigos de Jesus, ao mesmo tempo enquanto os discípulos obedeciam à sua palavra, os inimigos de Jesus tramavam contra a vida de Jesus Cristo. Procuravam tirar-lhe a vida. Vemos claramente 2 grupos de pessoas, uns que querem ajudar e obedecer a Jesus Cristo, revelando assim o seu amor e obediência àquilo que Jesus Cristo nos pede, pessoas que querem seguir mais de perto de Jesus. Por outro lado, vemos pessoas que querem denegrir a imagem de Jesus e até matá-lo. Os discípulos encontram o jumentinho exatamente no lugar que Jesus havia dito. O verso 4 e 6 diz o seguinte: Eles foram até lá e encontraram realmente um jumento preso a uma porta do lado de fora e soltaram-no. Mas alguns dos que estavam ali disseram-lhes: Por que é que estão a soltar o jumento? E eles responderam como Jesus lhes tinha dito, e os outros então consentiram. Os discípulos simplesmente obedeceram às instruções de Jesus e levaram o jumentinho. E é exatamente assim que acontece quando nós obedecemos às instruções que Jesus Cristo nos deixa. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, naturalmente acontece como Deus disse. No verso 7 continua: Os discípulos levaram o jumento a Jesus, puseram as suas capas em cima do animal e Jesus montou nele.
Então muitas pessoas estenderam as suas capas pelo caminho e outras puseram ramos que tinham cortado no campo. E tanto as pessoas que iam à frente como as que seguiam atrás gritavam: Glória a Deus! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino que está a chegar, o reino de nosso pai Davi. Glória a Deus nas alturas! Vemos como o povo estava entusiasmado com a chegada do seu rei. O povo, digamos assim, estava acostumado a estas grandes manifestações, às paradas reais, aquelas paradas, digamos assim, romanas, da conquista que os romanos tinham feito. Desta maneira, talvez eles queriam comparar a chegada de Jesus também com alguma parada militar romana. No entanto, Jesus não vinha com essas intenções. Jesus não vinha com a intenção de impressionar as pessoas, por essa mesma razão, ele vinha sentado num jumentinho. O povo ali não estava a entender qual a razão de Jesus Cristo estar a entrar na cidade de Jerusalém com o jumentinho. Jesus não iria estabelecer o seu reino com vara de ferro. Jesus não iria ser um rei ditador. Jesus estava a entrar na cidade de Jerusalém para manifestar que ele era o Messias, que vinha salvar o povo do seu pecado. O verso 11 continua dizendo: Jesus chegou a Jerusalém, entrou no templo e observou tudo em volta. Mas como já era tarde, foi para Betânia com os 12 discípulos. Então Jesus entrou pela primeira vez na cidade de Jerusalém num sábado. Neste dia os cambistas não estavam no templo, nem os bois eram vendidos nesta altura. Jesus veio ao mesmo tempo como sacerdote e como sacrifício aceitável de Deus. O seu sacrifício foi realizado na cruz pelos nossos pecados. Estes versos aqui mostram que Jesus entrou em Jerusalém, mas não passou lá a noite. Ele saiu para ir dormir numa outra povoação, em Betânia. Verso 12 continua dizendo: No dia seguinte, quando voltou de Betânia, Jesus teve fome. Viu ao longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se tinha fruto. Mas quando chegou ao pé da árvore, notou que ela só tinha folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isto. Este pequeno incidente aqui pode causar uma grande controvérsia. A expressão no dia seguinte mostra que era um dia diferente, era um dia depois daquele que Jesus tinha entrado em Jerusalém. Esta era a segunda vez que Jesus Cristo ia a Jerusalém. Nos dias que precedem a sua morte, Jesus entra várias vezes em Jerusalém. Esta figueira simboliza a nação de Israel, que havia rejeitado a pessoa de Jesus Cristo. Nesta figueira que nós acabamos de ler aqui, havia muitas folhas, mas nenhum fruto. E aqui está uma grande lição espiritual para nós. Se por um lado esta figueira simboliza a nação de Israel, que tinha muitas folhas, tinha muito ritualismo, podemos dizer assim, tinha talvez até uma boa religião, tinha muita liturgia, muita tradição, tinha um passado histórico marcante, no entanto, era um povo sem poder. Era um povo sem frutos realmente duradouros. E era exatamente isso que Jesus estava a querer ensinar aos seus discípulos. Por isso, Jesus Cristo repreendeu, digamos assim, esta árvore, para que os discípulos pudessem aprender acerca da vida espiritual e aquilo que é realmente importante na nossa vida. Infelizmente, ainda hoje olhamos para muitas pessoas, talvez até grupos religiosos, que têm muitas folhas, mas pouco fruto. Pessoas que vivem talvez a sua religiosidade domingueira, mas pouco mais. Não há um fruto espiritual a acontecer na sua vida. E Jesus Cristo claramente ficou desagradado com essa situação. O profeta Isaías diz o seguinte: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas no seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Muitas vezes as pessoas são exatamente assim. Aprenderam determinados conceitos, aprenderam quase como máquinas determinadas orações, determinados rituais, determinadas posturas, mas pouco mais do que isto.
E Jesus Cristo quer olhar para o nosso coração, para o meu e para o seu coração. Isso na realidade é o que importa para Jesus Cristo. É como está a sua motivação em seguir a Jesus. Você está a viver a sua vida espiritual verdadeiramente alicerçado na palavra de Deus, seguindo e vivendo e obedecendo àquilo que Jesus Cristo ensinou? Ou simplesmente está a viver porque é tradição? Ou simplesmente está a viver porque os seus pais dizem que tem que ser assim, que tem que ser vivido? Talvez é a altura de você refletir sobre a sua vida. Sua vida é como esta figueira, cheia de folhas, mas sem frutos? Ou de facto a sua vida é uma vida que tem produzido fruto? Tem manifestado o amor que Jesus Cristo tem colocado no seu coração àqueles que o rodeiam? Tem manifestado amor para com Deus? Jesus Cristo, ao falar deste amor, Ele nos disse que, no fundo, quando nós manifestamos amor, é dar um copo de água àqueles que têm sede. É dar um cobertor àqueles que estão frio, que têm frio e estão sem roupa para se vestir. É visitar aqueles que estão necessitados. Esta é a manifestação de amor que nós devemos ter. E isso deve ser feito com base num coração de amor. Não, mais uma vez, por obrigação ou por religiosidade, porque isso seria inútil. 1 Coríntios, capítulo 13, fala disto, não é? Ainda que eu possa fazer tamanhas coisas, muitas coisas eu posso fazer, mas se fizer sem amor, de nada me serve. Eu sugeria que em casa pudesse ler esse texto. Não temos tempo para ler aqui, mas anote talvez aí num papel e leia em casa 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto fantástico sobre as nossas motivações, a razão pelas quais nós fazemos as coisas. E se a nossa vida está ou não a produzir fruto. O verso 15 continua a dizer: voltaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a pôr de lá para fora todos os que estavam a vender e a comprar. Atirou ao chão as bancas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombos e não deixavam ninguém transportar coisas pelo templo. Jesus faz um expurgo, digamos assim, no templo. O Evangelho de João diz-nos que Jesus fez uma limpeza no templo, que estas pessoas foram todas postas dali para fora. Esta limpeza aqui deu-se no segundo dia da visita de Jesus Cristo a Jerusalém. Este dia não era certamente o sábado, pois no sábado normalmente os judeus não faziam negócio, muito menos dentro do templo. Os cambistas tinham um lugar próprio reservado para o seu negócio, porque era necessário que aqueles que eram estrangeiros e que queriam visitar e adorar a Deus pudessem ter alguma possibilidade de trocar a sua moeda para assim fazer as suas ofertas no templo. Assim também esta ideia de ter animais no templo começou como uma ideia boa. Tinham boas intenções no início, mas com o passar do tempo, as intenções e as motivações deixaram de ser as mesmas. E aquilo que era uma ideia inicialmente boa passou a ser comércio. Aquilo que tinha como base facilitar a vida àqueles que vinham a Jerusalém para adorar a Deus passou a tornar-se algo desprezível, algo que era corrupto, algo onde as pessoas pagavam mais simplesmente porque estavam próximas do templo. E assim o lugar onde as pessoas deveriam adorar tornou-se num lugar de ladrões. Tornou-se num lugar desprezível. E muitas vezes nós olhamos para determinadas vivências que têm até um início bonito, umas boas motivações, mas com o passar do tempo começam a cair em extremos. E as motivações iniciais deixam de existir. Jesus certamente não quer que a sua obra se transforme num negócio para ganhar dinheiro e para obter conforto. A Igreja de Jesus Cristo é algo onde o homem, o ser humano, se deve sentir realizado e onde o ser humano deve ter um encontro pessoal com Deus. Deixar a casa de Deus se tornar num negócio é algo que Jesus Cristo não pretende. Infelizmente vamos vendo por vezes isto acontecer. Pessoas que estão em liderança tornando aquilo que deveria ser uma relação com Deus num negócio de retirar proveitos pessoais daquilo que não deveria ser assim. E esse não é o desejo de Deus para a sua Igreja. E foi exatamente por isso que Jesus Cristo aqui agiu de uma forma tão radical. Agiu até de uma forma, diríamos, violenta, para expulsar de facto este comércio que estava a acontecer na casa de seu pai, que era uma casa de oração. O verso 20 continua a dizer: no outro dia, de manhãzinha, passaram por perto da figueira,
e viram que ela tinha secado até à raiz. Era segunda-feira, digamos assim, o terceiro dia na ordem dos factos que estamos aqui a considerar. E vemos o que aconteceu a esta figueira. E no verso 21, o texto continua. Pedro lembrou-se do que tinha acontecido na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste ficou mesmo seca. Os discípulos ficaram maravilhados por ver aquilo que Jesus Cristo fez. Então o mestre aproveitou esta oportunidade, esta lição com objeto, para falar acerca do poder da oração. Mas voltando um bocadinho atrás, para dizer que esta entrada de Jesus em Jerusalém é chamada, aquela primeira, como a entrada triunfal. Não é a entrada realmente triunfal de Jesus. Foi antes uma apresentação pública de Jesus Cristo como um mestre rejeitado, o Messias rejeitado pelos judeus. Não foi assim uma entrada tão triunfal, porque claramente ele foi rejeitado pelo povo. Jesus foi aclamado naquele momento, mas praticamente uma semana depois, Jesus estava a ser crucificado. No futuro, aí sim, Jesus Cristo voltará, como ele prometeu. E aí haverá de facto uma entrada triunfal, onde Jesus Cristo irá estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Aí então poderemos ver Jesus a reinar com todo o poder e autoridade. Foi isto que ele prometeu na sua palavra. Continuando no texto bíblico, no verso 22, aqui neste diálogo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenham fé em Deus. Jesus passa a falar agora sobre a oração e o poder da oração, como nós devemos aproximar-nos de Deus. E isso devemos fazê-lo pela fé. Jesus vai usar esta imagem da figueira seca para falar então de uma relação com o Pai. Vai usar esta imagem para falar também da vida espiritual de cada um de nós. O autor do livro de Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam diligentemente. A pessoa que não crê em Deus é um cético. Aquele que não crê em Deus é de facto alguém que colocou na sua mente um outro conceito de vida e nesse sentido não pode ver a ação de Deus no seu dia-a-dia. Para essa pessoa a oração certamente não faz sentido absolutamente nenhum. Mas é necessário para aqueles que creem, que se aproximem de Deus sabendo que Deus ouve as nossas orações e que Ele responde aos nossos pedidos. A oração é o conversar com Deus. É quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus e dizemos a Deus aquilo que vai na nossa alma. No fundo, falamos com Deus, mas ao mesmo tempo a oração é ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Por isso, Jesus Cristo, quando estava a ensinar sobre a oração, disse que nós nos devemos aproximar de Deus em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos com Deus, temos que, em primeiro lugar, saber aquilo que Jesus Cristo nos quer comunicar. E por essa razão, então, nós falamos com o Pai, aquilo que, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo já colocou no nosso coração. E aqui, então, reside a importância de conhecermos bem a palavra de Deus, para podermos falar com Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Deus pretende para a nossa vida. O verso 23 continua: Garanto-vos que se disserem a este monte, tira-te daí e lança-te no mar, e não tiverem dúvidas lá no íntimo, mas acreditarem nisso, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, creiam como se já o tivessem recebido, e assim acontecerá. Mas quando estiverem a orar, se tiverem alguma ofensa contra alguém, perdoem, para que o Pai do céu perdoe também os pecados que vocês cometem. Se não perdoarem aos outros, o Pai do céu também não vos perdoará. Este texto aqui é extremamente importante e poderoso. Jesus aqui afirma a importância da fé e da oração, mas também fala-nos acerca do perdão. E esta ideia aqui que Jesus traz é de facto extremamente importante para si e para mim. Jesus está a falar-nos que se nós não perdoarmos os pecados àqueles que nos ofendem, também Deus não perdoará os nossos pecados. E isto implica diretamente com a nossa oração, com a nossa relação com Deus. Se nós queremos de facto receber o perdão de Deus, então necessitamos também de perdoar aqueles que nos ofendem.
E este é o ensino de Jesus Cristo aqui. Ele mostra também o poder que a oração tem. Poder para transportar montanhas. Poder para mudar aquilo que é o curso natural da história. Mas é necessário fazê-lo em nome de Jesus e em obediência à palavra de Deus. Voltando aqui para o texto bíblico, no verso 27, ele continua dizendo: Entraram outra vez em Jerusalém. Jesus caminhava no templo quando os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos foram ter com ele e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Quem te deu esse direito? Estes homens estavam cheios de ódio contra Jesus Cristo e eles queriam procurar alguma coisa para condenar Jesus. O texto bíblico continua. Jesus respondeu-lhes: Eu também vou fazer uma pergunta. Se me responderem, digo-vos com que autoridade faço estas coisas. Ora, digam-me lá, João batizava com a autoridade de Deus ou dos homens? Eles puseram-se então a discutir uns com os outros e diziam: Se respondermos que é de Deus, ele então vai perguntar-nos por que é que não acreditamos em João. Vamos dizer-lhe que é dos homens? Mas não se atreveram. Tiveram medo porque o povo considerava João um verdadeiro profeta. Por isso responderam: Não sabemos. E Jesus concluiu: Pois também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus recusa-se a responder a esta trama armada aqui por estes homens. Eles queriam procurar uma forma de prejudicar mais uma vez Jesus Cristo. Mas Jesus sabiamente responde a estes homens. Responde fazendo uma pergunta também. E quem fica, digamos assim, em maus lençóis são eles mesmos. A sua astúcia não serviu de nada, pois o tempo de Jesus Cristo ainda não tinha chegado. Jesus Cristo iria à cruz, mas no tempo próprio. No próximo programa, nós iremos ver mais alguns passos de Jesus Cristo em direção à cruz. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.